segurar para não pensar ruim, vou pensar só coisas boas. Não é bem assim a coisa. Depois que a gente dispensa esse tipo de energia num ambiente e sai daquele ambiente, isso não significa que toda aquela quantidade produzida e espalhada pelo ambiente sai conosco e que de repente aquilo vem para fora num impulso muito grande. A situação daquele ambiente que a pessoa limpou completamente, né? Tá limpinho, você vai lá, tá um brilho, mas o astral... Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, muito atual. Aliás, nunca saiu da humanidade isso. E muito importante para a gente entender a questão de nossa proteção. Tem a ver com a gente viver bem, tem a ver com a gente se encontrar em equilíbrio. Tem a ver também com as questões que envolvem as mudanças rápidas dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e que muitas vezes a gente não sabe a origem disso, ou que despertam emoções que estão lá adormecidas dentro de nós, paradas há muito tempo dentro de nós, e que de repente aquilo vem para fora num impulso muito grande. E isso que nós vamos conversar hoje, já em sintonia com a atividade que nós temos hoje, que é a prática espiritual da desagregação, que na tradição Tupacuaçu nós chamamos assim, aportuguesado, né? Que é o ato de transformar vibrações, energias, ataques espirituais e tudo mais. Está bem sintonizado com isso também, que é sobre as chamadas vibrações, energias, conhecidas como larvas astrais. O que é isso? O que é uma larva astral? E essa larva astral, essas larvas astrais, elas causam todo esse desequilíbrio que eu citei até agora. Na nossa vida, na nossa emoção, no nosso pensamento, na nossa casa, no nosso rumo, o despertar de emoções que estão ali adormecidas e de repente vêm para fora, não são emoções boas, não são sentimentos bons, normalmente são ruins. Então, para a gente entender o que é essas larvas astrais, a gente precisa entender o funcionamento um pouco dos nossos pensamentos, do nosso cérebro e, de certa maneira, também das nossas emoções. Então, se a gente pensar em um grupo de pessoas, aliás, eu até lembrei agora de um caso que eu já contei uma certa vez aqui, eu acho que é válido e casa muito bem com isso, que ocorreu dentro de uma maternidade. Então, eu estava dentro dessa maternidade, junto com o Rami Arani. Rami Arani estava ajudando, auxiliando o parto de uma pessoa dentro do hospital, dentro da maternidade, e eu estava aguardando fora. Mas essa maternidade, ela tinha um ambiente próprio para a espera dos familiares, dos pais, etc. E eu me encontrava ali, e era até bastante moderno, porque quando ocorria um nascimento, no telão, tinha um telão, né? E no telão ali, que na verdade não era nem telão, era uma televisão grande. E ali aparecia a criança, né? O nascimento, o nome, né? O momento do nascimento aparecia ali. Não a imagem da criança, mas sim esses dados. E aí o pessoal, né, que estava ali, quando nascia, né, que era daquela família, oh, nasceu. E isso ocorria ali dentro, né, daquele ambiente. Eu estava quietinho ali, observando, vivenciando aquele momento. E eu notei que veio um grupo de pessoas grande. Acho que tinha ali umas 12 pessoas aproximadamente, por aí.
E aí todos animados, porque era e ocorreu o nascimento de uma criança. Aquelas pessoas sentaram, que tinham mesas e cadeiras, sentaram ali e ficaram conversando, tal. Eu vi aqui uma batia no ombro da outra, tal, aquela conversa, aquela coisa animada, aquele ânimo, aquela alegria intensa. E aí foi passando os nascimentos, tal, e de repente alguém, né, saiu de lá de dentro, assim, veio falar com eles, não sei o quê. De repente, aquele ânimo todo, toda aquela alegria fez assim, ó. O povo começou a entrar numa coisa assim de tristeza. Começou pelo rosto, começou com a chateação, mas foi visível que aquelas pessoas, aquele grupo, baixou assim uma emoção ruim, um sentimento péssimo. E a gente observando aquilo falou, ixi, alguma coisa ocorreu, lógico, né? Alguma coisa aconteceu nesse parto, né? E eles ficaram naquela situação, naquela tristeza, tal. E aí até o momento que Ramirani saiu lá de dentro, tal, e aí eu recebi as informações, falei do caso, tal, e aí eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Aquele parto da criança era um parto um pouco prematuro, que não é algo extremamente anormal, né? Tem a situação da mãe, tem o acompanhamento pré-natal, principalmente em uma maternidade do qual tem toda essa sofisticação, né? Então as pessoas que acabam participando desse ambiente acabam tendo os seus benefícios anteriores em relação ao pré-natal e tudo mais. Bom, e o que aconteceu? Como era, né, um parto antes da hora, que já era previsto, a criança, no momento em que nasceu, ela foi levada para a área de tratamento de cuidados intensivos. Ela nasceu bem, né? Teve lá a sua nota de nascimento legal, mas ela foi para aquela área porque ela precisava de cuidados, de observações, exatamente porque nasceu antes da hora. Pelo próprio caso da mãe, por uma série de questões aí, né, que vocês sabem muito bem que ocorrem. Ou seja, não era para aquela coisa ficar daquele jeito, para aquela emoção que estava tão alegre cair, porque eles já tinham um entendimento disso, teoricamente falando, né? Que era um procedimento, mesmo que eles não conhecessem, né? Depois que receberam a informação, era um procedimento natural, até importante, de preservação e de continuidade da vida daquele bebê. Então não era uma coisa tão terrível assim que deu um problema, mas a energia fez assim. Veja, esse é um exemplo, né, de mostrar, é um fato que mostra como é um segundo de passar de um estado de intensa felicidade para uma intensa depressão, para uma intensa infelicidade. E ainda por uma imagem distorcida do que realmente era. Porque ninguém estava ruim ali. Só precisava de mais cuidados a criança. Mas a criação, a imagem criada na mente, a emoção colocada, produziu aquele estado que foi contaminante. E quem estava ali naquele ambiente também ficaria chateado porque entenderia que deveria ter ocorrido alguma coisa e não era assim. Então esse é um caso bem evidente, mas quantas vezes isso ocorre na vida de todos? Não é? Quantas vezes a gente coloca uma quantidade de energia emocional em uma imagem que a gente não pode dizer que
uma realidade, né? Mas a gente coloca aquela energia emocional. E aquela energia emocional, ela produz efeito em nós, que estamos produzindo ela, nas pessoas que estão ao redor e no meio, no ambiente. Então, se nós levarmos esse pensamento, esse entendimento de que as nossas emoções é uma energia, essa energia, ela de uma coisa invisível, ela se torna tão visível que nós sentimos aquela emoção. E é interessante que depois essa mesma energia, ela nos consome. Ela mesmo começa a tomar como se fosse uma inteligência, uma vida. E ela começa a consumir aquilo que nós sentimos. Se você entra naquele nível, naquela condição, você vai ficar triste, 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 triste. E nem sempre significa que é uma realidade que deveria ficar naquele nível de tristeza, naquela situação. Então isso é um acontecimento que mostra o quanto a gente dispensa ou desperdiça ou produz energia em focos desnecessários, e essa energia emocional, aí o segredo aí é a emoção, é a quantidade de emoção colocada. Essa energia emocional, no plano mais sutil, ela é um acúmulo. E quanto mais pessoas pensando naquilo, o acúmulo tem mais força, é maior. Isso a gente chama egrégora, porque existem egrégoras positivas e existem egrégoras negativas. Então essa densidade, essa energia acumulada, reunida, ela é como aquele óleo que passa do tempo e fica viscoso e grudento e acaba parecendo até como uma graxa que gruda. Então essa energia é chamada, é o que nós chamamos de larvas astrais. É essa energia. E aí, o que acontece? Depois que a gente dispensa esse tipo de energia num ambiente e sai daquele ambiente, isso não significa que toda aquela quantidade produzida e espalhada pelo ambiente sai conosco. Fica ali. Tem o que sai conosco e tem a quantidade que fica ali. Então aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquela energia fica plasmada ali. Ela não se materializa, mas ela tem uma força de agir no físico muito grande. Se existe uma pessoa com uma leve abertura para aquilo, aquilo é um meio que impulsiona a pessoa a sentir aquele mesmo tipo de emoção plasmada ali. E como ela é bem reunida, ela se reúne em partes adequadas também, regiões do ambiente. Nós costumamos, por exemplo, dentro da tradição, a fazer a queima de ervas em um ambiente, agindo bem nos cantos de paredes quadradas. Se vocês observarem, não são todas, mas muitas etnias milenares faziam a sua casa, o seu ambiente para viver, em círculo e não quadrado. As casas modernas, os ambientes modernos, eles são com as características quadradas, de ter cantos, vários cantos. E é visível fisicamente, quando tem um vento e poeira, alguma poeira no chão, que a poeira vai parar nos cantos. Mas não é só a poeira que para nos cantos. Essas energias também param. Não digo que só nos cantos, mas os cantinhos dos nossos ambientes é onde para muita quantidade de energia que ali fica grudada. Então imagina uma pessoa dentro de uma casa e ela é infeliz dentro da casa dela, tá?
ela é infeliz. Tá? Ela tá de mal com a vida, as coisas não dão certo, ela não se aguenta, né? Ela só fala de coisa pesada. A situação daquele ambiente que a pessoa limpou completamente, né? Tá limpinho. Você vai lá, tá um brilho, mas o astral daquele ambiente tá carregado. Tá extremamente cheio desse tipo de energia. Mas por que a gente chama de larvas astrais? Porque a larva, né? Quando a gente vê a larva, a larva, ela pode nascer, por exemplo, dentro de um coquinho. E ela se alimenta daquele coquinho, né? Pode vir lá um mosquito, uma vespa, um mosquito, né? Um tipo de inseto voador que deixa lá naquele coquinho e depois lá dentro se desenvolve aquela larvinha e ela vai se alimentando daquele coco, por exemplo, né? E ela tem movimento, ela tem vida. Então, quando a gente fala de larvas astrais, nós estamos dizendo a mesma coisa, que é uma energia que tem o seu movimento, ela toma uma inteligência porque é aquela emoção, a vida dela é aquela emoção plasmada ali, a quantidade de emoção, quanto mais força ela tem, e ela começa a necessitar de mais energia para se sustentar. Não é um ser inteligente, mas é uma energia em sintonia com os iguais. É uma energia que tem ali a sua atração com as forças iguais a ela. E essa é uma forma de alimentação, de nutrição daquela energia ruim. E ela faz isso. Então existem ambientes cheios de larvas astrais. E aí como que você limpa um ambiente assim? Você pode deixar aquela casa brilhante, perfumada. Você ativou até alfazema. Aliás, a alfazema até ajuda um pouco, né? Não digo a química, mas sim a erva, né? Mas você coloca aquele cheirinho bom, só que o ambiente está cheio, lotado daquelas larvas impregnadas, paradas. E se de repente você tem uma sintonia com ela, carrega o seu campo energético com uma dose daquela energia também. Ou você é chupado, sugado, vampirizado por aquela força. E nós não estamos falando nem de seres espirituais, nós estamos falando só de energia de forma, pensamento forma, energia plasmado através das emoções. E aí, como que você limpa? Você precisa ter meios para limpar, que não é com suas mãos. Existem outros caminhos, que é o caminho vibracional. Quando você faz uma reza, uma oração, você está fazendo o quê? Você está rezando algo, pensando em algo e sentindo algo. Ou seja, você está produzindo também energias que são distribuídas para o ambiente. Falando da pessoa que está fazendo agora, né? Então, você está distribuindo aquela energia diferente daquela ruim, diferente daquela negativa. Se você preencher o campo realmente com energia boa ali, não tem sintonia, não tem alimento para aquela energia negativa, para aquela larva astral. Então você acaba ganhando o espaço pela quantidade de energia boa através da sua reza, da sua oração em relação àquilo. Isso é um ponto. Mas a reza e a oração, quando você faz, também você tem um caminho. Você liga você aqui com uma força espiritual bem direcionada. Você pede para uma força espiritual
para que lhe dê auxílio, assistência, proteção, cobertura. Então, além de você estar produzindo a energia boa, vocês também têm ali uma origem que vai lhe apoiar nesse processo. Então, uma oração, uma reza, várias rezas, várias orações são importantes, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o quanto será que a sua reza realmente tem potência? O quanto você é habituado a fazer reza, fazer uma oração? Tem essas questões. Agora, a natureza ensina a transformação de energias físicas, materiais, como a natureza faz. Por exemplo, se alguma coisa a gente enterra, aquilo vai ser transformado. Se nós colocarmos alguma coisa no fogo, aquilo vai ser transformado. Então a natureza, ela tem a sua força de transformação física, como também a sua força de transformação energética, espiritual, mais sutil. E aí nós comungamos com a sabedoria da natureza para produzir a desativação, a desagregação dessas larvas psíquicas, energéticas, astrais, vibratórias que estão ali. E aí tem um sentido, um caminho da vibração das plantas. Porque não é só juntando qualquer coisa e colocando um perfuminho. Tem partes de plantas adequadas para cada situação. Por exemplo, posso utilizar uma raiz, posso utilizar um talo, posso utilizar uma resina, posso utilizar uma folha, posso utilizar sementes, posso utilizar cascas de frutos. Eu posso utilizar comungar com vários elementos da natureza em uma alquimia natural muito bem entrecruzados esses elementos para agir de forma adequada naquela energia daquele ambiente mediante as emoções que aquela pessoa produziu ali ou que aquele grupo de pessoas produziu. Se nós falarmos de locais carregados dessas larvas, a gente pode observar que nosso meio moderno, nós temos vários locais que são ambientes próprios, né, fáceis disso acontecer. E tem os ambientes necessários, são muito importantes para nós, mas é fácil disso acontecer. Por exemplo, em um hospital. O hospital é um lugar que nós vamos com várias emoções. Você vai fazer um exame, você já fica pensando o quê? O que vai dar nesse exame? Ai, tomara que esteja tudo bem. E agora? Como vai ser minha vida? Né? Já vai com aquela carga, já fica ali com aquela carga. Um exame. Ou você é internado por uma cirurgia, para alguma atividade necessária ali, intervenção, alguma intervenção, você também tem emoções. Então a carga vai se acumulando, né? Certo? Aí você vai visitar alguém que está lá, você lá é assim, infelizmente há muitas pessoas que são condições, né? Elas ficam em condições e estados diferentes. Para fora, ela está pensando, poxa vida, coitada, que situação que tá, vai passar por isso, ai, tomara que esteja bem, não sei o que lá, já está aquela cara. Chegou lá na frente, já dá o sorriso, animar. É interessante isso. Isso é uma coisa que é natural. Não é uma coisa, né? Não é uma coisa que você vai falar assim, poxa, como que eu posso agir diferente? Então, eu vou me auto segurar para não pensar
ruim, vou pensar só coisas boas. Não é bem assim a coisa. Não é bem assim que funciona. Mas esta questão de quantidade de força é muito importante entender. Porque a gente precisa chorar, a gente sente dores, a gente tem sofrimentos, faz parte do processo. A gente produz energia, mesmo que você não queira, a gente produz energias de emoções, de dores, de tristeza. Mas o quanto disso que é o ponto. A quantidade que nós vamos produzir disso que é o ponto. Né? Então, você não é culpado de sentir dor, de sentir tristeza, de vibrar um momento ruim. Não, não é isto. E ninguém também está lhe culpando. E não tem nenhuma força espiritual lhe culpando ou lhe cobrando disso. Força espiritual, o principal objetivo delas é estimular você ao avanço, ao entendimento das coisas. A você ter caminhos e percepções para você lidar com isso que você mesmo cria, que nós mesmos geramos. E nós, aquilo que geramos, nós precisamos transformar. Nós precisamos aprender a transformar. Então, a questão aí é a quantidade de pensamentos e vibrações. Você notou que a coisa está muito baixa? Começa a produzir vibrações, começa a utilizar plantas, começa a entender que a natureza pode lhe ajudar, começa a se ligar com forças espirituais, começa a vibrar. Ah, a minha sintonia é muito com cores. Ok, começa a vibrar com cores. Ótimo! Mentaliza cores. Mentaliza. Violeta, de transformação, verde, azul para acalmar. Coloca flores no ambiente, mas, né, flores que lembrem coisas boas. Né? Comece a trabalhar com o meio, não só com você. Isso é um ponto importante. Comece a trabalhar também com o meio. Saiba que você está produzindo energia, está manifestando essa energia. Você quer que as coisas melhorem ao redor? Tá, começa no alinhamento com o seu ser. E a partir disso, começa a distribuir isso para o meio. Tenha essa lucidez, essa cabeça boa de produzir energia para o meio. Não pense que você é uma coisa que está passando e você só está recebendo o impacto do meio. Não, muda essa história. Para de ser vítima. E começa a ter atitude de transformação. Mas na sua atitude espiritual, energética. No seu lado mais sutil. Você sentiu dor? Sinta a dor. Mas não leve essa dor para o resto da sua vida. Observe o quanto de tempo e o quanto você pode realmente de desgastar das suas oportunidades só sofrendo. E mesmo assim, lembre-se de pedir auxílio. Pedir auxílio é muito bom, não dói. Ao contrário, o auxílio é exatamente para transformar as dores. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Ishkayará, porém até por me ouvirem. Vocês que estão assistindo esse vídeo, quero dizer para vocês apoiarem o canal do Xamã Cientista, ativarem o sininho, as notificações para você receber os vídeos em primeira mão, participar das atividades que o Xamã Cientista faz e também dizer que você é nosso convidado para conhecer as atividades xamânicas, espirituais, a qual realizamos aqui. As informações estão na descrição abaixo e é só vir e ser, e com cabeça boa sempre. Ishkayará. Então agora a gente vai ter a atividade como um todo, né? Então está na hora de fazer uma transformação nessas larvas psíquicas astrais, né? Isso é muito bom, sair mais leve.
Ah, eu vim, né? Quantas pessoas falam, "Ô, Rami, eu vim com um peso assim, parecia um trator estava em cima de mim. Aí saí leve, que maravilha. Aí passa 2 dias, eu estou pesado de novo, não pode. Então a gente precisa ter, né? Precisa sustentar. Ah, eu não estou conseguindo sustentar, Rami. Toma banho de erva. Faz coisa aí, tem muita coisa para fazer, é mais fácil, né? Tá bom? Isso que era, vamos lá.